a todos e um grande bem-vindo a todos os nossos queridos alunos da Escola da Manhã, também os nossos amigos que têm começado há pouco tempo a acompanhar as aulas. Com muita alegria que nós iniciamos mais uma aula hoje, dando sequência, a essa última série que nós vimos sobre a vida de Davi, sobre os frutos da conversão na sua vida. E vocês tiveram agora a última aula, que foi a revisão, puderam relembrar, de todos os acontecimentos, desde lá do início, quando Davi ainda era um pequeno pastor de ovelhas, até ele se tornar o grande rei de Israel, e o seu fim, como um rei próspero, um rei que obedeceu ao Senhor, que buscou o Senhor também em arrependimento, em perdão de pecados. E pôde ver agora o seu filho Salomão assumindo o seu trono. Então hoje nós vamos falar sobre o rei Salomão. Salomão foi um dos filhos de Davi. Davi teve muitos filhos, mas ele foi aquele filho que sucedeu a Davi no trono. E Davi, mesmo ali já ao longo de dias, muito velhinho, pôde ali presenciar o seu filho Salomão ocupando o seu lugar no trono de Israel. Então hoje nós vamos falar sobre quem foi o rei Salomão e dar essa breve sequência também a esta última série que foi falando a respeito do rei Davi e o impacto também que foi a conversão, a busca de Salomão ao Senhor Deus, que também, como seu pai, também buscou ao Senhor desde muito jovem. Então hoje nós vamos ler, nós vamos dar continuidade lendo o livro de 2 Crônicas, e nós vamos começar a nossa leitura no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, dos versículos 23 a 25. Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias. Perdão, crianças, o livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, nos versículos 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. E todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Até aqui. E agora nós vamos rapidamente para o livro de 1 Reis, que está um pouco atrás de 1 Crônicas, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 7 a 10. Livro de 1 Reis, capítulo 3, dos versículos de 7 a 10, diz assim. Essas aqui são palavras de Salomão em oração ao Senhor após ele ter se tornado rei de Israel. Ele diz assim ao Senhor Deus: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai. E eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Até aqui. Então, crianças, nós vimos aqui, o momento que Salomão ele assumiu, o trono de seu pai Davi, e de um pedido muito especial que ele fez ao Senhor. Agora vocês imaginem a seguinte situação. Vocês, crianças, jovens, se vocês tivessem a oportunidade de pedir para alguém muito rico, para alguém que tivesse a oportunidade de dar a você qualquer coisa que você quisesse muito, o que você pediria para essa pessoa?
Você poderia pedir, vamos supor, por um treinamento para você ser um grande atleta daquele seu esporte favorito? Ou você pediria para conhecer aquela pessoa famosa que você gosta tanto? O que você pediria? Salomão, filho de Davi, ele ganhou o reino de seu pai ainda jovem. E esse reino, como nós vimos nas últimas aulas, ele já era um reino grande e um reino próspero, que Davi conquistou depois de muita batalha, de muito esforço. Então, depois de Salomão ter já assumido agora esse reino já pronto, próspero, rico, uma noite o Senhor fala com Salomão e diz o seguinte, está lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: pede o que queres que eu te dê. O Senhor diz, pede o que você quiser que eu vou te dar. Então, Salomão aqui nessa posição, ele poderia ter pedido qualquer coisa. Ele poderia ter pedido por mais fama, por mais riqueza, ele poderia ter pedido por mais poder, ele poderia ter pedido por uma vida tranquila, né? Onde ele não tivesse que enfrentar batalhas e ele poderia ser protegido de alguma doença, né? Ainda mais naquele tempo em que doenças hoje que nós tomamos remédios e ficamos bons, naquela época não havia remédio, a medicina não é como hoje, as pessoas morriam mais facilmente. Ele poderia ter pedido por proteção, para viver mais, mas não foi nada disso que Salomão pediu. Nós vimos aqui na nossa leitura que Salomão ele pediu por sabedoria e conhecimento para que ele pudesse governar o povo de Israel de maneira sábia. Então nós vamos ver agora qual foi a resposta do Senhor. Está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, nos versículos de 11 a 12. O Senhor diz assim para Salomão. Salomão faz o pedido para o Senhor em oração, e aqui o Senhor responde, ele diz assim: então Deus disse a Salomão, porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Até aqui. Então nós vimos aqui que o Senhor, ele se agradou do pedido, né, de Salomão, e que ele ia dar ainda muito mais daquilo que Salomão tinha pedido. Então, vamos ver agora como o Senhor cumpriu essas promessas na vida de Salomão. Bom, nós vimos aqui que Salomão tinha pedido sabedoria ao Senhor, né? E o Senhor disse que ia dar sabedoria e muito mais aquilo que ele tinha pedido. Então, o Senhor deu a Salomão sabedoria. E nós, crianças, temos um grande exemplo da sabedoria de Salomão nas nossas próprias mãos. Salomão escreveu boa parte do livro de Provérbios. Deu um total de 3.000 provérbios. E nós sabemos que o livro de Provérbios é um livro que ele lida com todos os tipos de pessoa, de todas as épocas. É um livro que fala diretamente conosco, como se o próprio rei Salomão nos conhecesse. Fala a idosos, a adultos, inclusive jovens e crianças. Ali nós vamos ter ensinamentos práticos para todas as ocasiões da nossa vida. Até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia sabem um provérbio ou outro. Elas nem sabem que foi Salomão que escreveu. Mas o provérbio ele ficou tão famoso e as pessoas já puderam provar que aquele provérbio é verdadeiro, que elas têm guardado na mente e no coração. Então agora nós vamos relembrar de alguns provérbios de Salomão.
Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, nos versículos de 5 a 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não se firme no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Agora, em Provérbios, capítulo 3, nos versículos de 11 a 12, ele diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, não te enojes da tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. No livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 13, versículo 4, diz assim: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios, capítulo 11, versículo 27, diz assim: o que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. E tantas outras coisas, né? Tantos outros provérbios que nós podemos nos lembrar que Salomão deixou para nós. Ensinamentos tão importantes para a nossa vida. E além de sabedoria, o Senhor disse que ia dar para ele muito mais do que ele havia pedido, né? Ele deu também a Salomão riquezas. Nós vamos aqui agora resumir um pouco das riquezas que o rei Salomão recebeu da mão do Senhor. Depois, durante a leitura, se vocês buscarem em 2 Crônicas, no capítulo 9, dos versículos de 13 a 28, e também na leitura semanal, que vocês vão fazer durante a semana agora, nas folhas de atividade, lá vai ter, né, bem detalhado, todas as riquezas que o Senhor deu ao rei Salomão. Aqui nós vamos ter um resumo delas, né? As taças de beber do rei Salomão, elas eram de ouro. Ele acumulou 1.400 carruagens de guerra e 12.000 cavaleiros. Ele tinha um grandioso palácio e um trono feito de marfim, que era um material muito caro na época, né? E até hoje o marfim é algo muito, muito caro, né? Muito raro, e coberto de ouro. E tinha 6 degraus e um estrado fixo a ele, todos decorados com esculturas de leões em volta. A cada 3 anos, os navios que vinham de Tarsis voltavam com cargas de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. E outros reis buscavam ver o rei Salomão e ouvir da sua sabedoria. E esses reis traziam presentes. E esses presentes também eram muito valiosos, como ouro, prata, armaduras, especiarias, cavalos, mulas. Então, o rei Salomão também, ele teve muitas riquezas, muitos bens preciosos. E além das riquezas, o Senhor deu a Salomão honra e fama. Durante a sua vida, muitos reis de várias partes do mundo queriam conhecer o rei Salomão. Queriam ter a oportunidade de ter uma audiência com ele, um momento para conhecê-lo e ouvir a sabedoria de Salomão. O que esse rei tem de tão diferente? O que esse rei fez para conseguir um reino tão rico, tão próspero, né? Como esse rei ele consegue ter essa inteligência para poder lidar com grandes problemas? Então, esses grandes reis de outras nações queriam ter esse momento com o rei Salomão. E nós vimos aqui, vocês vão ter a oportunidade também na leitura semanal, ver com mais detalhes esse momento, que uma rainha foi até o rei Salomão para conhecê-lo e ouvir da sua sabedoria, que é a rainha de Sabá, ou a rainha do sul, como ela foi chamada pelo próprio Senhor Jesus Cristo,
como nós vamos ver numa próxima leitura, que o próprio Senhor Jesus falou a respeito dela. Essa rainha, ela viajou uma distância muito grande, centenas de quilômetros, com uma comitiva de oficiais e funcionários do seu governo, do seu reinado, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aí quando ela chega lá e ela vê todo aquele reino maravilhoso e conversa com Salomão, escuta a sabedoria de Salomão, e ela conhece também o Deus que Salomão crê e que Salomão obedece, ela diz assim, está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 9, nos versículos de 5 a 6. Ela diz assim, e vocês também vão ter essa leitura na leitura semanal. Agora vocês prestem bem atenção. Diz assim, era verdade a palavra que ouvi em minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos viram, eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Então a rainha de Sabá, ela ouviu o que as pessoas diziam, né, sobre o rei famoso de Israel, sobre a sua sabedoria, sobre as suas riquezas, mas ela nem acreditou. Só que depois ela falou, não, eu preciso vê-lo, eu preciso conhecê-lo, eu preciso vê-lo com meus próprios olhos. E ela foi e enfrentou essa grande viagem até chegar a Israel. Então nós vimos aqui que mesmo durante a sua vida e mesmo após a sua morte, a fama de Salomão se espalhou tanto que ele até hoje tem sido admirado por muitas nações. E além de honra e fama, o Senhor deu a Salomão vida longa. Salomão teve uma longa vida. Davi pôde ver o seu filho. Davi ainda já velhinho, né? Já ali nos seus últimos dias pôde ver o seu filho Salomão subindo ao trono cheio de majestade, tendo seus irmãos concordando com isso. Nenhum dos irmãos quis pegar o trono de Salomão. E Salomão também, ele teve paz com seus inimigos. Diferente do seu pai, que teve muitas batalhas, muitas guerras contra várias nações inimigas, Salomão teve um longo período de paz. E o seu reinado durou 40 anos. E além disso, ele pôde construir uma bela e suntuosa casa para o Senhor, que foi o templo em Jerusalém, que nós vamos ver com mais calma na próxima aula, com mais detalhes. Então nós vimos, crianças, né, como o Senhor o abençoou grandemente e deu a ele coisas muito além daquilo que ele pediu. O Senhor viu a sinceridade no coração de Salomão, pedindo que era essencial sabedoria, né, para ser um bom governante, para poder fazer bem o papel de rei, de um rei justo, de um rei que acreditava no Senhor e o obedecia. E Deus deu muito mais para ele. Isso é uma grande lição para nós também. Porém, de tudo isso que nós vimos, há uma grande lição aqui, uma grande advertência, e justamente dessa visita ilustre que Salomão teve, que foi da rainha de Sabá. Será que a gente poderia pensar o que a rainha de Sabá poderia ensinar para a gente hoje? O que ela tem a ver conosco hoje, né? Crianças, jovens, adultos, aqui na cidade de São Paulo, no Brasil. Então, quem vai nos explicar é o próprio Senhor Jesus. E nós vamos ver isso no livro de Lucas. Nós vamos lá para Lucas, agora nós vamos lá para o Novo Testamento, nos Evangelhos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 31, o Senhor Jesus diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Eis aqui ele mesmo, o Senhor Jesus estava falando dele mesmo, que ele era maior que Salomão.
até aqui. Então, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso? O que o Senhor Jesus queria nos ensinar a respeito ali da rainha de Sabá? Ele disse que ela estaria ali para testemunhar contra nós no dia do julgamento. Como assim? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O Senhor aqui ele deixa para nós uma lição muito grave e muito preciosa para nós. A rainha de Sabá, ela veio de muito longe para ouvir o rei Salomão, correndo perigo, carregada de presentes. Ela fez uma longa viagem. Aqui nós temos a comitiva, né? A comitiva com os seus servos, os seus funcionários de governo, carregadas de presentes para dar para o rei Salomão, para ela ser recebida. E nós sabemos que naquela época não havia carro, não havia avião, as pessoas elas tinham que viajar em animais, atravessar longas distâncias no deserto, podendo sofrer ataques de animais selvagens, de ladrões. Naquela época já haviam ladrões nas estradas, nos caminhos, né, para saquear esses tesouros. E as pessoas que eram saqueadas, que eram roubadas, muitas vezes elas não ficavam vivas. Então nós vimos que a rainha de Sabá, ela enfrentou essas dificuldades, esses perigos, essa grande distância cansativa para poder ouvir o rei Salomão, a sabedoria do rei Salomão. Agora, hoje, nós temos a grande sorte, o grande privilégio de não precisarmos passar pela mesma coisa que ela passou. Nós podemos ouvir o Senhor Jesus, que é o grande dos reis, Senhor dos senhores. Quando nós vamos à escola dominical, quando nós estamos agora assistindo uma aula, quando nós abrimos a palavra de Deus e ouvimos o que o Senhor tem nos ensinar, nós temos esse grande privilégio de ouvir o próprio Senhor Jesus, que é o grande Rei dos Reis. Agora, será que nós temos tido o mesmo cuidado, a mesma atenção que a rainha de Sabá teve? O que será que ela diria sobre nós no dia do juízo? Será que nós não temos dado atenção à palavra do Senhor? Será que nós temos deixado para lá? Será que a gente tem feito de maneira rápida? Deixa eu fazer logo isso aqui, porque eu quero mais é brincar e me divertir. E eu quero terminar logo essa lição. Isso porque a rainha de Sabá, crianças, ela era uma rainha, ela era uma pessoa muito importante. E ela levou presentes preciosíssimos para o rei Salomão. Agora nós, o que nós temos que dar para o Senhor Jesus? Nós não temos virtude nenhuma, nós não somos reis e rainhas, nós não temos nada para dar para Ele. Mas o Senhor Jesus, mesmo assim, Ele nos recebe. Ele nos recebe a qualquer hora, a qualquer momento, sem nada para dar a Ele em troca. Então, nós, naquele dia, não vamos ter desculpas. Né? O Senhor Jesus, ele diz, acautelai-vos. O que isso quer dizer? Prestem atenção, tomem cuidado. Né? Se nós os desprezamos hoje, né? Nós um dia vamos ser levados à presença dele, no dia do juízo, para prestar contas das nossas atitudes. E a rainha de Sabá vai estar lá, assim com todas aquelas pessoas que creram e foram salvas, ela vai estar lá para testemunhar contra a nós, se nós não crermos, se nós não darmos atenção àquilo que o Senhor Jesus tem para nos dizer. Se a rainha de Sabá, né, ela pôde viajar quilômetros, uma distância imensa, no deserto, sob o sol muito quente, correndo risco de vários perigos, quanto mais a gente, né, deveria ter o cuidado de ouvir o Senhor Jesus, que é o grande Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que deixou o seu trono na glória no céu para se humilhar, para vir aqui a este mundo, tomar a culpa dos nossos pecados e morrer por nós na cruz.
E assim, com esse sacrifício, ele nos deu o maior presente de todos, que é a salvação, é a vida eterna. Então, nós devemos pensar muito a respeito disso, dessa grande advertência, né? Que uma rainha, ela poderia, né, ter ficado bem como ela estava, ela já era rainha, ela já era rica, ela já tinha poder, ela já tinha muitos bens, né? Ela, não, estou bem como eu estou, mas não, ela se sentiu incomodada. Ela queria conhecer aquele rei grandioso, aquelas coisas que ela ouvia falar a respeito dele e ver por que aquele rei era diferente, por que aquele reino era diferente. E quando ela foi e ela enfrentou toda aquela distância, todos aqueles perigos, ela teve a oportunidade de conhecer o Senhor Deus ali. E ela viu o porquê que Salomão era um rei tão sábio, tão poderoso, porque ele tinha um Deus único, vivo, verdadeiro, que o havia salvado. Então, e a rainha de Sabá reconheceu isso, e ela também creu no Senhor Deus, ela creu também. Então, naquele dia, nós poderemos sim ver a rainha de Sabá, só que nós, ao invés de estarmos do lado contrário dela, entre aqueles que vão ser condenados, nós podemos estar do lado dela, como aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, crianças, pensam sobre isso, busquem o Senhor Jesus com todo o coração, não os desprezem. Pensa que hoje nós não precisamos ter todo esse esforço que a rainha de Sabá teve. Nós temos a sabedoria do Senhor Deus aqui em nossas mãos. Inclusive os textos de Salomão, nós podemos ler aqui. Nós podemos buscar o Senhor Jesus a qualquer momento, sem nada em nossas mãos, nada para dar para Ele. Nenhum tesouro, nada, somente os nossos pecados. E o Senhor Jesus, se nós levarmos os nossos pecados a Ele em arrependimento, Ele nos perdoa e Ele nos dá um novo coração, assim como Ele deu ao rei Davi, assim como Ele deu ao rei Salomão, e assim nos dando a vida eterna. Então, que Deus os abençoe. E agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino 5, o número 5 da parte de hinos selecionados para as crianças, que diz justamente sobre nós irmos ao Senhor como nós estamos, sem nada para dar, abandonando as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, porque o Senhor, crianças, Ele nos dá, ainda nessa vida, muito mais daquilo que a gente pede e imagina, e o principal, que é o mais importante, a riqueza maior que nós poderíamos receber, que é a vida eterna e o perdão dos nossos pecados.